de uma vida de sucesso é você, primeiro, parar de se comparar. Segundo, parar de se fazer de vítima e ficar com dó de você mesmo. Quando a gente se faz de vítima, a gente está se colocando numa posição de inferioridade. E isso leva a gente lá para baixo, não só a nossa energia, mas como tudo que envolve a nossa vida, as nossas decisões. A gente, como se a gente colocasse a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida sempre na mão do outro. E quando está na mão do outro, a gente não tem controle. E quando a gente não tem controle, a gente não consegue mudar. E a comparação, ele é quase que inevitável nos dias de hoje. A gente está o tempo inteiro na internet olhando a vida dos outros, olhando as coisas que estão acontecendo com os outros, e a gente fala, poxa, queria tanto que isso também já estivesse acontecendo comigo, mas o que eu vou te falar aqui hoje eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Primeiro, a gente tem um ambiente dentro do programa Seja Arquiteto na América, que ele é muito construtivo, que é a comunidade do programa, que é onde estão reunidos todos os arquitetos, designers, engenheiros, artistas 3D, todo mundo que já trabalha para os Estados Unidos, está todo mundo ali. Tem centenas de arquitetos, centenas de profissionais. Mesmo quando a gente já está trabalhando para os Estados Unidos, a gente, antes de começar a trabalhar para os Estados Unidos, a gente pensa assim, cara, quando eu chegar lá eu vou ser tão feliz, eu já vou ganhar tanto, eu vou começar ganhando 20 mil e isso vai acontecer, tipo, minha vida vai mudar nisso, eu vou gastar com aquilo, eu vou comprar um carro, eu vou mudar de máquina, no meu computador vai ser possante, eu vou tirar férias, eu vou viajar, eu vou trocar meu guarda-roupa, comprar tudo de roupa nova. Enfim, cada um tem um plano para si mesmo e fica imaginando, a gente fica criando essas coisas na nossa cabeça, esses sonhos, essas coisas que a gente quer realizar. E aí, quando a gente começa, de fato, a trabalhar, esses sonhos meio que mudam. Aquilo ali começa a ficar normal, porque você começa a se acostumar a ganhar aquele dinheiro, 15 mil, 20 mil, e aí você começa a querer outras coisas, e outras coisas vão acontecendo, outros desafios novos vão acontecendo. É porque a gente, antes de começar a trabalhar em qualquer lugar, qualquer coisa na nossa vida, antes de conquistar, a gente fica achando que aquele é o ponto final. E não é, né? Sempre tem alguma outra coisa a mais que a gente pode aprender e que a gente tem para evoluir, e sempre vão ter novos desafios. E aí, dentro da comunidade, a gente tem grandes casos de sucesso. E acontece que, eu vou trazer esse exemplo aqui, porque eu acho que vai te ilustrar bem e vai te dar essa ideia de que como você já pode começar a trabalhar essa mentalidade desde já. O caminho do outro nunca vai ser igual ao seu. E aí, eu nunca posso pegar a história de uma pessoa e querer que a minha seja exatamente igual a daquela pessoa. E muita gente vira para mim e me pergunta, Ju, cara, mas o que eu falo na entrevista que vai ser tipo isso que vai me fazer ser contratada? Ou qual é o portfólio perfeito para ser impecável e ser contratado de primeira? E aí a gente se inspira nessas pessoas, a gente olha essas pessoas que tiveram esses caminhos, que já estão onde a gente gostaria de estar, e acha que se a gente der exatamente os mesmos passos que essa pessoa, a gente vai ter o mesmo resultado, a gente vai ter o mesmo sucesso. Só que cada indivíduo vai ter a sua própria jornada. E a única coisa que vai te gerar, se você quiser traçar exatamente o mesmo caminho que uma outra pessoa, percorrer exatamente o mesmo caminho que outra pessoa, a única coisa que vai te gerar é frustração. Por quê? Porque a jornada de cada um, ela é única. Ela é exclusiva da sua bagagem, das coisas que você carrega, das suas experiências. Nunca você vai ter o mesmo resultado idêntico de outra pessoa. Por mais que eu te dê esse caminho mastigadinho, por mais que eu te dê o passo a passo, tudo para você alcançar o sucesso, a sua jornada vai ser única. Assim como a minha é única, assim como a de várias outras pessoas, de todo mundo. Cada um tem a sua própria jornada. E é muito importante falar sobre isso, porque a gente quer ter o mesmo resultado do outro. Só que a gente só se frustra. E por que eu estou falando isso? Porque isso também acontece comigo. Eu também me pego querendo ter os resultados de empresas que são muito maiores do que a minha. Só que, cara, quando eu olho para a minha vida, eu falo, como é que eu vou ter o mesmo resultado de uma outra empresa, aonde essa pessoa, por exemplo, tem babá, tem, sei lá, uma rede de apoio gigante, essa pessoa vive por um trabalho, essa pessoa, sei lá, cada um vai ter a sua jornada. E aí, quando eu olho para a minha vida, eu falo, cara, eu já fiz muito, eu faço muito, o que eu posso fazer dentro da minha realidade para eu melhorar? Eu sou mãe de 2 filhas, eu tenho marido, eu tenho uma casa para cuidar,
Eu faço almoço para as minhas filhas todos os dias. É claro que eu tento, sim, conciliar. O almoço eu não faço exatamente todo dia, né? Eu faço um dia e divido ali, ó. Eu já tenho minhas programações. Eu levo as minhas filhas para natação. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu pedi para Deus. Eu pedi, Deus, me dê um pouco mais de tempo com as minhas filhas, porque eu não tinha esse tempo antes. Eu vivia para o meu trabalho, ganhava pouco e não tinha tempo com elas. Então eu falava, cara, Deus, por favor, me dê um trabalho. E segundo, me dê um trabalho que eu possa também conciliar com a vida com as minhas filhas, com a vida delas. E hoje eu posso. E aí, quando eu estou com elas, eu fico pensando, caramba, eu tinha que estar trabalhando. E às vezes me bate uma consciência pesada. Poxa, mas se eu tivesse mais essas 2 horas que eu estou aqui com elas, eu pudesse estar produzindo. Cara, a minha jornada nunca vai ser igual a de ninguém. E eu vou ter os meus próprios desafios. Eu tenho que lidar com a minha evolução. Então, como eu vou ter o mesmo resultado de uma outra pessoa que talvez tenha os filhos mais velhos, ou que não tenha filho nenhum, ou que seja uma pessoa muito mais nova do que eu, que tenha muito mais energia do que eu, ou que tenha uma formação acadêmica diferente da minha, ou que tenha tido talvez influência dos pais que já eram empresários, ou que já... Cara, 1000 fatores, são 1000 variáveis que vão influenciar no resultado de cada ser humano. Então, quando eu me comparo com qualquer outra pessoa, eu só vou me frustrar, porque eu jamais vou ter o mesmo resultado daquela outra pessoa. E como é que você deve usar esse artifício de outras histórias? Porque eu amo ouvir outras histórias de sucesso, eu amo conhecer como a jornada das outras pessoas, o que as pessoas fizeram para chegar lá, para conquistar o trabalho dos sonhos, para fazer a empresa crescer, para ter clientes maiores. Eu adoro conhecer a jornada das pessoas. Só que essas jornadas, essas histórias, elas devem inspirar. Jamais eu vou conseguir copiar. Eu jamais vou conseguir ser igual. Então, quando uma pessoa me pergunta, Ju, exatamente o que eu preciso falar para ser contratado nos Estados Unidos? Exatamente o como se existisse um estalo, como se existisse uma palavrinha mágica ou um comportamento específico que você precisa ter para você ter sucesso, para você ser contratado nos Estados Unidos. Mas isso não existe. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Cada um vai ter o seu próprio processo. É claro que existe, sim, muitos atalhos. Muitas coisas, principalmente, baseadas no que já deu errado. Porque a gente só sabe o que é certo quando a gente também sabe o que é errado. O bom e o ruim, ele serve para dar esse parâmetro para a gente. A gente só sabe o que é bom porque a gente também sabe o que é ruim. Senão a gente ia sempre se contentar com um chocolate daquele de guarda-chuvinha que era gordura hidrogenada pura. A gente nunca saberia o que é um chocolate bom se a gente nunca tivesse provado um chocolate melhor, suíço, um Lindt da vida. A gente só sabe o que é ruim quando a gente também sabe o que é bom. Então, por isso, existe sim vários atalhos. Dentro do programa Seja Arquiteto na América, por exemplo, eu dou muitos atalhos, mas muitos atalhos mesmos. Mesmo, né? Não é mesmo. Muitos atalhos. Tem passo a passo para quem quer empreender, tem passo a passo para quem quer ser contratado nos Estados Unidos por uma grande empresa. Como você vai escolher o seu nicho, como você vai fazer o seu portfólio. Só que não adianta você falar assim, Ju, qual é exatamente o portfólio que vai me fazer conquistar? Cara, é você. Você tem que ser você. Você tem que ter a coragem de ser você mesmo. Se eu te falar que, é um sorriso, é o seu alto astral. Cara, eu não sou uma pessoa alto astral, eu sou uma pessoa introvertida. Como é que eu vou ficar fingindo que eu sou super alegre numa entrevista se eu não sou essa pessoa? Cara, vai soar mal, vai ficar artificial e todo mundo vai perceber. Eu já falei isso aqui num outro episódio, mas eu vou falar de novo porque é uma grande verdade. O Elon Musk foi entrevistado por um árabe, ele estava no Catar, ele estava nos Emirados Árabes, eu não sei exatamente qual país, eu acredito que é o Catar. E ele foi entrevistado e o entrevistador falou assim, quais são as perguntas chaves que você faz numa entrevista na hora de contratar a sua equipe? Seu time, como é que você monta o seu time? E aí ele foi falando as coisas, os pré-requisitos para entrar na equipe dele, e como ele conversava com essas pessoas, principalmente cargos maiores de diretoria, enfim, cargos de gerência que passam por ele e que tem relação direta com ele. E aí ele foi falando as perguntas, respondendo, e ele falou assim, eu peço para a pessoa me contar a história da vida dela. Por quê? Quando você começa a contar a história da sua vida, você vai ter dificuldades, você vai ter superação, você vai ter desafios, você vai contar como você superou aquilo,
né? O que te fez melhorar, o que você aprendeu com aquilo. E se... Aí o entrevistador perguntou, mas se essa pessoa inventar uma história? Eu vou saber. Porque quando alguém inventa uma história, ela não consegue ser verdadeira. Ela vai ser superficial. Ela não vai ter riqueza de detalhe. Ela não vai transmitir sentimento. Aquela vibração de quando você passou por uma dificuldade, cara, o seu semblante abaixa quando você conta uma história triste sua da sua vida. Ao mesmo tempo que se você contar uma história de superação, você vai ficar radiante, né? Você vai mostrar aquela sua conquista, aquela sua vitória. O seu astral muda. E isso não tem teatro, não tem como você interpretar. É a história da sua vida, você viveu aquilo. Então, ele faz essa triagem a partir disso. Ou seja, a história de cada um vai ser única. Não adianta você entrar na história de outra pessoa para querer ter sucesso, porque você não vai para frente. Você vai ter o seu processo, você vai ter a sua jornada. E dentro do programa Seja Arquiteto na América, eu tenho esse passo a passo. Eu dou tudo isso para você. Mas é muito importante, e aqui que entra assim, a questão de que, Ju, mas trabalhar nos Estados Unidos é para mim, não é? Cara, primeiro, você tem que ter coragem. Coragem de ser você mesmo, coragem de enfrentar desafios, coragem de sair da sua zona de conforto, entender que, cara, pode ser que seja de um dia para o outro, mas pode ser que não. Por quê? Porque cada um vai ter o seu processo. Essa pergunta as pessoas sempre me fazem, Ju, mas quanto tempo eu vou conseguir emprego? Eu não tenho uma bola de cristal. Por quê? Porque só você sabe o quanto você está determinado a conseguir aquilo. Tem uma coisa que o Wendel Carvalho, ele é meu mentor. E eu tive uma aula de mentoria exatamente ontem com ele. E ele estava perguntando, ele estava conversando com uma outra pessoa, com outro aluno da mentoria. Eu estava ouvindo, não foi comigo essa pergunta, mas eu aprendo sempre, eu aprendi muito. E aí essa pessoa perguntou, falou, mas eu já dei o meu melhor, eu me esforcei, eu tô virando noite, eu tô amamentando, e eu tô, a pessoa mostrou todas as dificuldades que ela tá passando e que mesmo assim ela continua tentando. E aí ele falou, cara, trabalho duro não quer dizer que o trabalho seja bem feito. Muitas vezes uma pessoa vai trabalhar 2 horas por dia, 4 horas por dia, a outra vai trabalhar 8. E às vezes as duas pessoas vão ter o mesmo resultado. Ou a que trabalhou 4 horas vai ter um resultado muito melhor. Então, trabalhar duro não quer dizer absolutamente nada. Se esforçar muito não quer dizer absolutamente nada. Mesmo porque, se você não tem intenção em tudo que você faz, se você não é uma pessoa totalmente focada ali, talvez você leve muito mais tempo para ter o mesmo resultado. Pode ser que em 20 dias você esteja tão focado em trabalhar para os Estados Unidos que você vai devorar todo o conteúdo, você vai aplicar e você vai ter resultado muito rápido. Mas pode ser, e eu acredito nisso, que a velocidade está diretamente ligada ao sucesso. Porque você vai perdendo força e energia e outros imprevistos vão acontecendo ao longo da sua vida que podem te fazer desistir, que podem te... Imprevistos acontecem, normal na vida de todo mundo. Que se você faz rápido, você implanta rápido, você implementa rápido essa nova situação na sua vida, essa nova condição de trabalhar para os Estados Unidos, é óbvio que você vai ter resultado muito mais rápido. Mas será que você está disposto a isso? Será que você vai de fato se dedicar a isso? Será que você vai, no primeiro não, você vai desistir? Cara, a Karine, eu falo muito dela porque eu acho que ela tem uma história exemplar de vida. E não só de vida, de persistência e de determinação. Porque ela ouviu vários não. Ela ouviu vários. E ela foi melhorando o portfólio dela. E ela chegou num determinado ponto e ela ficou assim, talvez 2, 3 meses, aplicando toda semana. Ela aplicava para 5 vagas por dia, totalmente focada naquilo ali. E aí ela ouviu muitos nãos e muitas empresas não davam respostas. No 3º mês, parece que do nada ela recebeu 20 entrevistas, 30. Todo dia ela tinha 1, 2 entrevistas por dia. Do nada. Começou a chover oportunidade de emprego para ela. E hoje ela tem 2 empregos. E ela está ganhando muito bem. Ela está ganhando aí $20 por hora. Na outra, ela começou com $20 por hora, passando para $30 por hora depois do teste. Enfim, sabe quanto significa isso? É começar ganhando 20 mil por mês, 28 mil por mês. É isso, ela começou desse jeito. Mas ela teve um tempo de amadurecimento. Ela teve vários nãos. Ela não teve resposta em várias aplicações dela. Mas quando ela teve, e ela não desistiu, ela falou, Ju, não tem espaço para mim mais no Brasil. Eu vou trabalhar nos Estados Unidos.
Você tem essa determinação? Se você se vê na história da Karine, dessa pessoa que não vai desistir, o programa Seja Arquiteto na América é para você. Você está pronto para trabalhar nos Estados Unidos. Agora, se você é essa pessoa que fala, não sei, tô com preguiça. Mas eu tenho que largar o meu emprego? Será, gente? Mas e se eu não conseguir? E se eu tentar e eu ouvir não? E se eu ficar nervosa na entrevista de inglês? E se meu currículo não for bom? E se? Cara, para com essa história de e se, porque você tá se fazendo de vítima. Você tá com pena de você mesmo. Cara, que sentimento ruim que é esse? É a gente ter pena da gente mesmo. Você está tirando de você o poder que você tem de decisão, o controle que você tem da sua vida. Você está tirando de você mesmo. Você está abrindo mão desse controle, desse poder enorme que você tem de mudar a sua vida. Você tem noção do tamanho do poder que você tem? Caramba, eu posso mudar, só depende de mim. Só depende de, ir lá e dar o meu melhor e eu vou fazer. E tem mais, cara, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Muita gente consegue trabalhar para os Estados Unidos remotamente ganhando isso. E aí você fica pensando, cara, quando eu olho para trás, para a história da Karine, por exemplo, quando você está vivendo um momento que você está no processo de conquista, que você está ali lutando, né? Fazendo entrevista e ouve não, e não tem resposta, e faz outra, e você tira força, você não sabe nem de onde, e você faz de novo e faz de novo. Quando você está passando por isso, parece uma eternidade. Quando hoje, eu tenho certeza que se você estiver assistindo esse vídeo, Karine, você vai pensar, comenta aqui comigo, se você realmente se sente assim. Quando você olha para trás, você fala, caramba, foram só 2 meses da minha vida. O que eu tenho pela frente? Tô até arrepiada. Ela tem a eternidade. Ela tem todos os outros anos da vida dela de prosperidade. Ela já construiu esse caminho. Em 2 meses. Pensa nisso, cara. O que são 2 meses? Qual é o poder que você... Se eu te falasse assim, em 2 meses você vai mudar a sua vida. Larga tudo. 2 meses você vai ter resultado, você vai conseguir emprego nos Estados Unidos. Você vai começar ganhando $20 mil por mês. 20 mil reais por mês. Você largaria tudo? São só 2 meses da sua vida. Você larga tudo? É isso. Quando você olha para trás, 2 meses não foi nada perto do que você vai ter daqui para frente. E aí? Vou largar o meu emprego? Parece até... Cara, é óbvio que eu vou largar o meu emprego, porque são só 2 meses. Se eu me dedicar só 2 meses, cara, eu vou ter um resultado absurdo. A minha vida vai sair de ganhar 5 mil reais para ganhar 20 mil reais. Eu vou sair de 10 mil reais para ganhar 20, 25, 30. Cara, o céu é o limite. Você sabe por quê? Depois que abre a porteira, passa um boi, passa a boiada inteira. Não tem mais limite para você. Depois que você abre as portas, quando você descobre como trabalhar com arquitetura e design de interiores, o que você precisa fazer, cara, nada mais te segura. Você fica unstoppable. Eu falo isso pra Karine. A Karine é unstoppable, cara. Ninguém segura mais ela. Ela tem um emprego na Califórnia e um emprego no Texas. E detalhe, eles estão disputando ela. Eles estão disputando para onde ela vai. Cara, tem noção disso? E quando eu olho para trás, eu falo que foram 2 meses se dedicando. Nada. O que seria 1 ano se dedicando para uma vida próspera, para o que você vai ter daqui para frente. Quantos anos você ainda vai viver? 20, 30, 40, 50 anos? Prósperos, a sua vida está só começando. E tem mais, cara, você tem direito de errar. A gente não quer errar. A gente não quer errar. A verdade é essa. A gente quer só acertar. A gente quer só a parte boa. A gente quer só as conquistas. Mas a gente pode errar. A gente fica com essa sensação de que errar vai fazer a gente perder tempo. Só que quando a gente erra, a gente aprende muito mais. A gente não gosta. Ninguém gosta de errar. Eu odeio errar. Eu odeio errar. Eu já teve episódios, assim, já teve vezes de gravar o vídeo inteiro aqui, ficar gravando uma aula inteira de 2 horas, 3 horas falando para uma câmera e o erro depois aparecer na gravação do vídeo, porque deu falha no áudio, porque deu falha na imagem, a iluminação queimou, deu vários problemas. E eu tenho que gravar a aula inteira toda de novo. Já teve uma vez que eu passei a madrugada inteira gravando, uma aula atrás da outra. Quando eu fui ver no dia seguinte, não tinha gravado.
Por algum motivo, eu apertei no teclado uma letra qualquer, alguma coisa, um atalho, que cancelou a gravação. E aí, você sabe o que aconteceu? Eu chorei. Lógico que eu chorei, eu fiquei arrasada, fiquei puta. Fiquei muito puta. Tomei um banho no outro dia, quando eu vi, e falei assim, eu vou gravar tudo de novo na força do ódio. Eu gravei tudo de novo. Cara, e olha que dá muito trabalho gravar de madrugada. Na época, a minha filha pequena ainda amamentava. Pensa nisso. Amamentava. Eu colocava ela para dormir de madrugada. Eu colocava ela para dormir 10 horas da noite, né? E sentava, me arrumava toda para ficar toda, né, produzida, gravava a madrugada inteira, às vezes eu interrompia a gravação para voltar para amamentar ela, voltava a gravar de novo, continuava a aula. Então imagina o que era para mim perder outra noite de sono, porque cada gravação era menos uma noite de sono. E aí o dia inteiro abordada tudo de novo. E eu fiz isso por 4 meses seguidos. 4 meses. Pensa nisso. Eu levei 4 meses gravando todo o conteúdo do programa Seja Arquiteto na América. E sem saber, na época, se alguém ia querer ou não aprender a fazer projeto nos Estados Unidos. Eu não tinha essa resposta. Eu gravei porque eu acreditava. Eu acreditei em mim mesma. Eu acreditei em toda a minha bagagem, no meu conhecimento e no meu sentimento genuíno de ser útil, de ajudar outras pessoas. Porque eu falava, gente, o tanto que eu quis que tivesse uma pessoa assim para me ajudar quando eu comecei, não tá nos gibis. Aí eu pensei, cara, eu posso ser essa pessoa que ajuda outras pessoas. Eu posso ser, por que não? Eu quero compartilhar meu conhecimento. Eu posso acelerar o aprendizado das pessoas, o tempo de conquista das pessoas. As pessoas podem ter o que eu tenho. E eu fiquei 4 meses nesse ritmo, nessa batida, madrugada dentro, amamentando, cuidando de criança, gravando aula, dando erro, gravando de novo, editando vídeo sozinha, tudo absolutamente sozinha, do zero. O programa Seja Arquiteto na América, ele nasceu desse jeito, de uma força de vontade absurda de fazer isso dar certo. E hoje, ele é gigante. Hoje, o programa Seja Arquiteto na América, ele já repercutiu no mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa. Muita gente sabe que o programa Seja Arquiteto na América existe. E hoje ele tem centenas de alunos, centenas de arquitetos bem-sucedidos, todo mundo trabalhando para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa também. Tem arquitetos fazendo projetos no Catar, Dubai. Não tem mais fronteira. E um dia eu acreditei em mim mesma e eu fui. E várias coisas deram errado no meio do caminho. E eu continuei ali mesmo. Então, pensa nisso, lembra dessa história quando você pensar, sabe? No seu caminho. Pensa nisso, que você tem uma jornada única de você mesmo, que você vai traçar, mas que tem pessoas sempre para te ajudar. Use as histórias das outras pessoas para te inspirar, não para ser igual. Porque você jamais vai conseguir ser igual a ninguém, mas o caminho pode ser parecido. O resultado pode ser parecido. Se você sabe que uma pessoa chegou na Lua, você também pode chegar. Se uma pessoa conseguiu trabalhar para os Estados Unidos, você também pode. Remotamente, presencial. O céu é o limite. Se você está pronto, se você se sente pronto, estou pronto para ganhar 20 mil, 30, estou pronto para sair de 5 mil para ganhar 15, 20, 25 mil reais por mês, o programa Seja Arquiteto na América para você. E você vai ser muito, muito bem-vindo. E eu te vejo lá dentro da comunidade. As inscrições estão abertas e o link está aqui na descrição. Beijo. A gente se vê lá.